Eu sou a Rose. Eu sou o e Lucas. você está assistindo O efeito casal, o amor que temos hoje. Mais um dia feliz. Porque temos doações. Obrigada. Quem fez o pedido, amor? Foi o Kono Avinidar, ele doou R$15 lá no Live Pix. Muito obrigado, mano. Ele pediu: Itadori e Yuta estão mortos. Agora é a vez de Maki. Jujutsu Kaisen, capítulo 251. De qual canal, amor? É do canal Otaguchi. Esse canal maravilhoso. A gente reagiu ele bem lá no início do Verdade. nosso canal. E eu tava com saudade. Vai ser bom aí ele explicar um pouquinho disso. Mas, porém, deixe seu like, se inscreva, ative esse sininho e bora reagir conosco. Vamos. Em Jujutsu Kaisen, o protagonismo realmente não define o destino de uma luta. Ter Yuta e ter Itadori em um mesmo time não é garantia de uma vitória. E assim como Honrado, o maior prodígio da história moderna e o receptáculo perfeito são partidos em dois pelo corte que corta o mundo, junto até mesmo ao espírito amaldiçoado de Riko Orimoto. Mas aquela que altera o destino chega ao confronto, talvez para criar sua marca na história, assim como o antigo portador da restrição celestial. Jujutsu Kaisen 251. E o que eu vou dizer desse capítulo? Nossa! É um capítulo Caraca! realmente Primeira vez que a gente vê excepcional. Primeira Eu não pude vez. ler. Achei incrível. Uma luta com um ritmo insano, uma luta veloz. Teve Maki, teve Yuta e teve Itadori. Diferente de Soul, Mas o que me deixou com mais raiva foi a participação de Megumi nesse capítulo. E vocês vão entender com o passar do vídeo. É uma coisa frustrante. E no fim, Sukuna sempre sendo Sukuna, não é mesmo? Terminando o capítulo com seu sorriso no rosto. O capítulo começa de onde parou 250. Kokotsu usando o Clivar em Homem Sukuna, que recebe todos os cortes pelo seu corpo, recebendo um pouquinho de seu próprio veneno. Yuta explica que ele copiou a técnica através do último dedo de Homem Sukuna. Bom, nos meus últimos vídeos eu falei que talvez Yuta teria pegado a mão de Sukuna, a mão que ele cortou quando Higurumo atacou, mas não. Ele usou como catalisador, como maneira de bater a restrição de sua técnica, o dedo que Gojo havia guardado de Homem Sukuna por Itadori não passar pelo processo de execução do alto escalão Jujutsu. Essa é uma decisão muito complicada. Na minha opinião, uma decisão até ruim, já que aquele dedo foi usado em várias teorias como um plot, como uma coisa interessante de ser usada contra o Sukuna, e não só como um Clivar. Já que, como todos vimos, o Clivar não é tão eficiente assim no Rei das Maldições, já que ele tem energia reversa e não partiu ele em dois. Ou seja, foi uma coisa inútil, um plot perdido, entregue pro Yuta, que usou só como uma técnica entre milhares que ele tem. E lógico, né, tem que falar o lógico. A Nobara morreu mesmo, não tem como voltar. A técnica dela agora seria inútil, já que não teria onde usar. Então nem a técnica, que todos pensamos que, poxa, a Nobara pode ser usada ali e tal, porque ela pode ter a ressonância, atacar o Sukuna na alma diretamente. Esquece. A teoria foi por água abaixo, o dedo não existe mais, tá dentro da Rika, e ficou inútil agora isso. Tá dentro da... E ainda tem uma pequena chance de a Rika dropar esse dedo na mão do Sukuna. Ele vai ter um Sukuna 20 dedos. Pronto. Acabou O estrago o tá feito e acaba a obra, né? Enfim, isso de o dedo ser usado como um catalisador para bater a restrição do Clivar do Yuta, eu realmente não gostei. Achei bem ruim essa decisão do autor ou autora de Jujutsu. E a partir daqui, começa uma verdadeira sequência de espancamento contra Ryomen Sukuna. O Yuji e Yuta pressionando ele em um nível absurdo. Sukuna até tenta reagir abraçando Itadori, mas tudo que ele consegue é levar um ataque com a manipulação de sangue do garoto em seu rosto, o que também confirma que Yuji Itadori aprendeu com Noritoshi Kamo, já que Choso não sabia como explicar direito sobre isso. Mas mesmo assim, o xamã sofre danos desse braço de Sukuna, enquanto Yuta Okotsu continua seus avanços e sua sessão de pancadarias contra o Rei das Maldições. Na sequência, Riko Orimoto entra em ação derrubando Sukuna, que leva um chute direto no rosto do nosso menino Yuji, que simplesmente está imparável. Ele avança e avança contra o rei, como se quisesse finalizar aquela luta. Esse chute realmente pega em cheio em Sukuna. E é óbvio que, com o tempo, Bicho feio. essa sequência de ataques dos dois Olhos. quebra sua guarda. E para contra-atacar, Sukuna desativa o seu Hollow Whisker Basket, ou seja, a sua técnica anti-domínio, e planeja liberar o corte que corta o mundo, ao mesmo tempo que tentaria lidar com a escada Jacob da Anjo, que está no acerto garantido do domínio de Yuta Okotsu. Assim, Rika anula 2 dos braços de Sukuna, enquanto Itadori anula um deles, e Okotsu não para nem mesmo por um segundo,
já que os garotos obviamente previram o plano de Sukuna e viram que ele queria usar o corte mencionado naquela batalha. Okotsu arranca a língua da segunda boca de Yomi Sukuna antes de ser socado para trás pelo Rei das Maldições. E assim, Yuta passa a avançar sem qualquer hesitação para cima do rei, até por perceber que seus cortes e golpes estavam bem mais fracos, liberando sua energia reversa para se curar de alguns cortes que ele recebeu, repartindo sem qualquer medo para ataques com sua katana. E após Yuta cortar um dos braços de Sukuna, Itadori age e explode o sangue que ele havia cuspido no rosto de Sukuna mais cedo, fazendo danos consideráveis ao Rei das Maldições. E o ponto interessante aqui é a dificuldade de Sukuna em usar o corte que corta o mundo, enquanto contra o Satoru Gojo, ele só usou sem ressintar, sem ter concentração, sem precisar concentrar energia, sem nada. Ele apenas largou aquele corte no Gojo, mas as 3 vezes que ele usou em tela, ele precisou ressintar, precisou estar inteiro, precisou estar com a energia amaldiçoada reversa liberada, pra assim largar o corte em alguém. É complicado falar disso, Por que já que o Gojo essas regras simplesmente não existiram. Ele só largou o corte e é isso. Ou, obviamente, temos que partir da pressuposição que o Gojo, naquele momento que ficou de frente com o Sukuna no fim da batalha, o Sukuna todo quebrado, o Gojo ficou ali parado olhando o Sukuna se regenerar, juntar os braços, ressintar o encantamento e largar o corte nele. Além de ver a liberação de energia, óbvio. Então, se o Gojo ficou lá parado assistindo, é realmente estranho. Há uma inconsistência bem grande nesse corte que corta o mundo, principalmente desse aqui que cortou o Gojo e dos outros que foram usados. Outra coisa interessante é como Yuji Itadori dominou a manipulação de sangue tão rápido em apenas um mês. Pois é, isso que eu ia Norito falar, Shikama Choso, provavelmente foi um ótimo professor. É. E como ele disse, ensinou melhor que o Chunês. Norito Shikama provavelmente foi um ótimo professor. E como ele disse, ensinou melhor que o Choso. E óbvio que isso também interfere em sua velocidade, força, corpo. É bem difícil matar o Yuji. E provavelmente, mesmo em ataques literalmente fatais, enquanto ele tiver sangue, ele não vai morrer. E também temos que falar da liberação de energia mais fraca de Yomi Sukuna. Os seus cortes, como vimos por Yuta Okotsu, estão muito mais fracos que o normal, sendo muito superficiais. Ou seja, a sua liberação de energia estava extremamente prejudicada, principalmente por tentar lidar com os garotos, não estar tendo energia reversa e apanhando muito, em um nível absurdo. Então temos uma página de flashback na estratégia dos xamãs, uma conversa entre Itadori, Yuta, Maki, Choso e Anjo. E nessa conversa, existe uma explicação de Yuji Itadori sobre algumas informações deixadas por Yuki Tsukumo sobre a alma. E nessa explicação, Yuji diz que as almas podem ser combinadas, porém em pequena escala, nunca apenas virando uma, ou seja, 2 almas não viram uma única. Então certamente, Megumi Fushiguro ainda existia e sua alma poderia ser despertada, coisa que com certeza ele próprio ia fazer. E Hana ainda acrescenta que a melhor combinação para isso que Itadori queria fazer era sua técnica amaldiçoada, já que ela causava o perecimento de técnicas amaldiçoadas. E com isso, o hospedeiro do objeto amaldiçoado, no caso Sukuna, seria atingido e suas técnicas sofreriam danos. Porém, ao mesmo tempo, havia uma grande chance de Megumi continuar vivo, mesmo com todos esses danos. E se separarem as almas, essa chance de sobrevivência fica ainda maior. E após isso, voltando para a Cara, eu qualidade... não sei, de fato, se aquele ali... Não sei se é esse Mahoraga ou se Pô, é essa imagem aí também é bizarra só. Sim. Ou se é a forma original do Sukuna, sei lá. Enquanto Sukuna era segurado por Ika e Itadori, Yuta invoca a escada de Jacob, explodindo o Ryomi Sukuna, que fica muito ferido. E os avanços não param, com Okotsu perfurando o Rei das Maldições sua katana, e Itadori sem hesitar, soca Sukuna, tentando atingir sua alma, e dizendo as palavras: "Acorde, Fushiguro". Yuji chega perfeitamente onde a alma de Fushiguro está. Aquele soco chega até o xamã dentro do corpo de Sukuna, e quando Yuji chega lá, ele vê a alma de Megumi simplesmente sem vontade alguma de viver, e repetindo várias vezes a frase: "Eu não me importo mais". Bom, desde que Yoros dominou o corpo da irmã de Megumi, Tsumiki Fushiguro, há esse problema de Megumi não ter mais vontade de lutar, e sua alma começa a ficar hesitante. No começo, ainda quando Sukuna assumiu seu corpo, a gente via que Megumi tentava lutar internamente e restringia o Sukuna. E lógico, tivemos aquele banho da Oraumi e tal, que fez a alma dele ficar mais suprimida, mas o que quebrou de verdade Megumi foi a morte da sua irmã feita por Ryomi Sukuna.
a morte de Yorozu. Mas acima de tudo, isso aqui é a coisa mais idiota e babaca e estranha que eu já vi na minha vida. Todo mundo em Jujutsu passou por problemas. O Gojo perdeu o melhor amigo. O Gojo teve problemas em lidar com a sua força. O Itadori viu todo mundo que ele ama morrendo na sua frente. Ele viu Nobara ter a cabeça explodida. Ele viu Nanami ter o corpo explodido. Ele viu todo perder a mão por sua causa. Ele viu milhares de pessoas sendo mortas por Ryoma e Sukuna porque ele não se controlou. E a gente mal vê o Itadori chorando. Lógico, ele chorou contra o Mahito, mas ali foi uma coisa que ele estourou naquele momento. Logo depois ele voltou. O Megumi não. Faz muito tempo. E ele ainda assim está lá chorando e não conseguindo lidar com tudo. Enquanto todo mundo lá de fora está hesitante em matar o Rei das Maldições para tentar salvar ele. Se olharmos com calma, desde o início, os primeiros planos, as primeiras estratégias, o plano de Gojo sempre rondaram em volta de Megumi. Gojo, dentro do domínio, não meteu a mão na cabeça do Sukuna e sim no coração, porque pensava que assim poderia salvar o Megumi. Era sempre isso. Caraca. Sempre pensando no Megumi. Sempre pensando em como tirar o Megumi de dentro do Sukuna. E agora vemos que o Megumi simplesmente não quer sair. Ele desistiu de tudo, ele tá chorando, ele tá em choque, ele é um bebê chorão. Eu perdi o gosto pelo personagem. É um dos personagens mais estranhos, bizarros e, sinceramente, medrosos que eu já vi. Eu não consigo pensar em outro personagem tão zoado quanto o Megumi agora. Porque pra mim, tudo isso que aconteceu tá sendo culpa dele. Ele não tá lutando igual aos outros. E isso tá prejudicando todos. É como se todos fossem morrer. E ele acaba se tornando uma fonte principal. Porque se ele tá dentro, se o Sukuna tá com a alma dele lá dentro e ele tá lutando contra o Sukuna lá dentro, ele ia tá deixando o Sukuna mais fraco, por assim dizer. Então lá fora os outros conseguiriam lutar com mais facilidade. Verdade. Mas ele se deixou, entregou, dando-se. Que seja feita a vontade dele, tchau. Tipo isso. Por acreditarem nele e ele não cumprir com a expectativa. Enfim, depois de tudo isso, temos os cânticos para o corte que corta o mundo. E Sukuna libera esse corte na direção de Okotsu, Rika e Yuji Itadori. E todos eles levam o mesmo corte que Gojo levou, sendo partidos. E ao mesmo tempo o domínio de Yuta finalmente é destruído. Bom, Yuta tá morto. Não tem muito o que dizer, é complicado até falar que o Yuta morreu, mas a Rika foi junto, a Rika também foi partida, a Rika tá totalmente ferida. Então o Sukuna, em um golpe só, feriu o armazenamento dele e ele próprio. E realmente o Yuta foi dividido ao meio. Tem a marca na frente, tem a saída atrás e seu braço foi junto, assim como seu sensei. O mesmo corte, na mesma localização, do mesmo jeito e não tem o que fazer. É muito complicado mesmo. Todo o cenário criado é realmente para uma morte para o Yuta Okotsu. Já o caso de Yuji Itadori, ele é mais complexo, já que o Itadori tem a manipulação de sangue. E como eu disse para vocês, pode sim ainda acontecer de com a manipulação de sangue ele acabar se curando, usando energia reversa junto com sua técnica. Igual o Chozo fez várias vezes, né? O Chozo não tem energia reversa e mesmo assim, para ele morrer é extremamente difícil. Tanto que eu acho que até agora ele tá vivo. Lógico, vimos ali o ataque dele, agora dá pra entender que pode ser que seja um ataque do Yuji aquilo. E tem uma observação também que quero fazer no quadro, que é o tipo de corte. O Itadori e o Yuta realmente sofreram esse corte corta o mundo, os dois estão divididos em dois. São cortes diretos. Entretanto, a Rika Orimoto parece que sofreu vários cortes, como se fosse um clivar. Então não tem como saber se a Rika em si levou esse corte corta o mundo. Até porque a cena que aparece o Yuji e Yuta caindo, ela tá de frente. Ou seja, dá a entender que ela tá no fundo, atrás de Sukuna. Mas pode ser que no lançamento oficial, quando chegue com maior qualidade essa página, poderemos analisar melhor essa cena. Porque agora realmente tá muito difícil. E no fim de tudo, Sukuna parece fazer uma cara de dor. E uma sombra negra aparece em suas costas, fazendo um paralelo a Satoru Gojo e Toji Zenin. Maki, com sua espada divididora de almas, acerta o corpo do Rei das Maldições, o atravessando com sua katana. E Sukuna termina o mangá sorrindo com a presença de Maki. O que até conversei com meu amigo Elonik, que é um tiktoker, que pode acontecer que esse sorriso signifique que ele está com algum plano, que ele tem um contra-ataque já pensado para Maki, ou que Sukuna realmente reconheceu ela, como se dissesse:
Finalmente alguém conseguiu? Mas só vamos saber o que ele tá pensando no próximo capítulo. E eu também quero aproveitar agora para falar sobre a espada de Maki. No caso, a espada divididora de almas. Ela é uma espada que ignora a resistência física do alvo. Ou seja, até coisas muito complexas de se cortar podem ser cortadas com ela. Além disso, ela causa danos diretos à alma. Ou seja, esse corte que a Maki fez em Sukuna realmente é um corte bem mais problemático do que parece. E pode ser que o rei encontre alguns problemas com a Maki. Óbvio, se sua liberação não estiver ainda 100% correta. Lembrando também que foi assim que a Maki matou Naoya, quando ela perfurou ele pelas costas e partiu ele em vários pedaços, eliminando a sua alma e exorcizando. Lembrando também que Naoya era um espírito amaldiçoado muito parecido com Riko Orimoto. Ou seja, um espírito amaldiçoado de densidade de energia amaldiçoada infinita, igual a Riko Orimoto original. E só a Maki foi capaz de lidar com ele, mas principalmente pelo fato de ter essa espada. Enfim, no próximo capítulo saberemos mais sobre isso. E no fim de semana agora, eu trago o capítulo oficial para vocês, com melhores opiniões, melhores teorias e uma análise bem mais profunda. No mais, obrigado por ficar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vimos aí que o Sukuna tá passando cerol em todo mundo, velho. Todo mundo. Mas fica realmente aquela incógnita. Por que pra matar o Gojo, o corte foi rápido? Tramontina. Por que que... E por que que o... Pra usar as outras vezes ele precisou se concentrar e juntar energia e os caramba? Por que isso? E realmente o Itadori e o Yuta estão mortos devido aos cortes. Cara, não sei. O Itadori eu acho que não vai morrer. Ele é o personagem principal. É, quem sabe? Tem como morrer assim. Tiraram o Gojo. Mas o Gojo não era o principal. Eu sei, mas era um dos meio que protagonistas. Cara, no Naruto. E teve que tirar ele pra dar enredo pros outros. Mataram o Jiraiya. A gente não tá falando de Naruto, vamos falar de Jujutsu. Não, eu tô falando que pode acontecer de um personagem muito amado morrer, sim. Não, isso é triste. Acontece. Bom, gente, comenta aí sobre esse capítulo, suas teorias, o que você deseja que aconteça. Se você acha que essa última risada do Sukuna aí foi de uma risada de... Pô, finalmente vou me ferrar. Ou de esse cara tá achando que vai arrumar alguma coisa e tá lascado, entendeu? Tipo, eu acho que é a segunda opção. Não sei. Bom, gente, é isso. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu O Efeito Casal.